Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem, Cris? Certinho, né? Aguardando aqui Yuri entrar em contato, a gente conversou aqui, tem um pouquinho de atraso, contratempo, mas vai entrar a qualquer momento aqui, possivelmente umas 18h40, 18h45. Mas aí, para honrar o compromisso aqui nosso com 18h30, que foi o horário marcado, bem-vinda, Érica, bem-vindo, Cláudio. A gente vai deixar rolar aí nosso papo reto de 2020, a saideira, uma forma alusível, sadia de falarem a saideira, se piqueira, caideira, com a alma do conhecimento, com essa degustação de evangelização, de entretenimento, à luz do Espiritismo. Mas enfim, vão se achegando aí, espero que estejam todos bem. Hoje deve estar confirmado lá o Evangelho, né? 20h30 ou não. A galera aí que segue a turma do Frei Damião. A Frei Damião, a casa, né? Boa noite, Antônio. Estamos aí às vésperas de encerrar mais um ano católico, no calendário católico gregoriano. A gente sabe que em outros países do mundo há vários tipos de calendário, mas fixando aqui no nosso 2020 não tem sido fácil, não só por causa da pandemia, né? Mas uma série de coisas que foi puxando, mexendo com a gente, fazendo refletir e levando a gente a se reinventar, a olhar mais para dentro, a se olhar, a redescobrir o nome do vizinho ou não, né? Onde a cidadania, o espírito de cooperação e a coletividade falou mais alto. Então, é claro que, infelizmente, né, outras doenças estão em curso. A própria epidemia da violência, com o advento do feminicídio, da covardia. Infelizmente também o número de suicídios continua muito alto. A questão da resiliência precisa ser melhor trabalhada nas pessoas, fortalecer sua autoestima, fortalecer seu auto-amor, mas Deus nas suas vidas, Jesus no coração, para que a gente possa encarar os desafios da vida com mais força, mais naturalidade, até porque a gente não está só. As decisões, nossas escolhas têm um impacto direto no convívio, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que gostam da gente. Então é um ano para se rever muita coisa. Na outra live eu acabei comentando que toda a pandemia, epidemias ou endemias, descendo para graus menores, elas sempre trazem lições. A cura e a doença estão na natureza, a cura e a doença estão nesse equilíbrio energético ou o seu desequilíbrio nas forças que aí, como fala muito na Umbanda, os elementais, trabalhando em cima do fogo, da terra, da água, do ar. E lá o politeísmo também, né, trabalha em cima de um deus e dos deuses, os semideuses, como tinha antigamente na Grécia, em Roma. Mas enfim, precisamos refletir. Enquanto o Yuri não chega, fala um pouquinho de vocês aí. Vocês querem
refletir sobre algum tema específico. Cristiane, Antônio, Érica, vocês que já chegaram primeiro aí, estão na fila da frente da turma. Se fosse no centro espírita, seria o quê? A galera do fundão, que nem na escola, ou seria a galera da frente, a galera do meio? Eu não gosto de ficar perto do palestrante ou do professor, porque eu fico com timidez, eu fico lá no fundão. Geralmente a galera do fundão é a galera bagunceira, viu? A galera que fica com conversa paralela. O silêncio é uma prece, gente. Vamos perturbar o trabalho da espiritualidade. Digam aí, enquanto Yuri tá vindo aí, falei pra ele pra não botar muito perfume não, para não afetar aqui a live, ainda não pega cheiro. Deixa eu desligar aqui as notificações, para não ficar bipando aqui. Hoje o Cláudio faz a sugestão, aí tá vendo? Cláudio vai fazer a sugestão, então. O que Cláudio sugere? Faz assim, papum. Solta a palavra, é o desafio, e a gente discorre. Essa semana, conversando com o Yuri aqui, foi uma semana de muitas emoções. Porque o Natal sempre mexe com o nosso inconsciente, né? Jesus faz nos refletir sobre muitas coisas em nossas vidas. Tem pessoas que retornam ao pato espiritual nessa época de Natal, então fica marcado. Minha infância, por exemplo, minha adolescência, pessoas queridas partiram justamente na época de Natal. Mas também é a época também que nasce muita gente, né? Hoje é aniversário da minha amiga Diana, lá do grupo Irmãos de Luz. Está com a gente lá desde a época do Yahoo Grupos, passando pelo Orkut. Ela, a família Costa. Um grande abraço a todos. Diana, aniversariante do Dia Muita Luz. Rosana, Dona Lúcia, Lília, a galera toda, a família abençoada aquela. E também aproveitar a nossa live, né, Cris, para a gente desejar aí nossa corrente de luz, como a gente faz no grupo, né? As pessoas que estão precisando de prece, as pessoas que estão precisando de oração. Lá nos nossos grupos eu vi que o pessoal botou os nomes, né? Então, fique à vontade aí, se quiser botar o nome da pessoa também aqui. A gente faz uma vibração positiva. Sempre lembrando também que os centros dos bancos de sangue também precisam de nossas ajudas sempre. Doação de amor, doar vida, é doar tecido, doar sangue. A gente sabe que a única certeza da vida é a desencarnação. Então a gente tem que se preparar. Tem palestras aí chamadas Educação para a Morte, né? Eu já fiz várias vezes, Educação pelo Trabalho. E uma coisa é certa, a gente tem que trabalhar, o primeiro passo para a gente trabalhar nosso desapego é justamente entender que a morte é inevitável. Então a gente vai chegar um dia, a gente não sabe como e quando, e eu acho que um bom exercício de caridade, doação e preparação para esse momento é se habilitar para a família e dizer, como eu costumo dizer comigo, né? Se alguma coisa prestar, pode doar o que puder. Córnea, pele, coração. Não fumo, não bebo. Então acho que pelo menos o pulmão tá limpinho. Também não ando bebendo como os alcoólatras aí. Eu sou honesto, bebo socialmente. Mas a tendência com o tempo é beber quase nada, mas ainda sou muito imperfeito. Bebo socialmente. Mas, de longe, meu fígado tá como muitos que tem por aí no mundo, né? Com cirrose, etc. Esse daí não pode doar de jeito nenhum. Isso, para Eugênio Costa, muita oração. Hospital do Subúrbio, uma bactéria muito resistente, essas daí são danadas. Pedir a proteção aí à luz. Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, a irmã Sheila, enfermeira do Alto, enfermeira de guerras aqui na Terra, e hoje é a enfermeira das rosas. Essa equipe espiritual que não tem vaidade, não tem hierarquia,
todos trabalham juntos. Boa noite, Marcos, meu irmão. A galera do bem aí, no plano espiritual. Eu sempre digo assim, quando a gente faz a prece, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente entrega a Ele. A nós aqui, familiares, amigos, a gente torce, vibra, o paciente faz a parte dele, tem que ter a fé, tem que buscar a cura, tentar, e deixa o resto com a equipe espiritual. Os médicos fazem as partes dele aqui, com os enfermeiros da terra, mas o crivo da oportunidade, da necessidade, do merecimento, isso aí só a espiritualidade sabe. E a gente tem que ser grato com a decisão que for da espiritualidade. Claro que a gente quer que fique, está aqui junto com a gente. Boa noite, Zade. Bem-vinda. A gente quer que fique com a gente. Mas quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está entregando a Ele. E aí são os desígnios que um dia a gente vai saber as explicações. Mas claro, a gente quer e vai torcer para que continue aqui com a gente. Mas a espiritualidade vai estar trabalhando, fazendo um refazimento espiritual, toda a questão plásmica, plasmática, toda a questão da matéria e do espírito. E aí cabe a nós aqui confiar e aceitar com resignação o que for bom para a gente, né? E que também vai ser bom para ele, e que às vezes for bom para ele, que a gente entende como uma perda aqui, né? Mas eu estou falando isso de maneira geral. No caso aí das pessoas que desejam a prece, a gente torce e reza para a recuperação total. Mas cientes de que a espiritualidade faz o que for melhor para o espírito. Para quem chegou depois aí, estamos aguardando o Yuri. Ele me informou aqui que está com um pouquinho de atraso, mas é normal na correria da vida aí, da luta. Qualquer momento ele vai aparecer aí. Ele disse que entraria umas 18h45, 18h50, estourando 7 horas. Então eu pedi aí generosamente que vocês lançassem algum tema para a gente ir discorrendo aqui. Para não ficar parecendo que é embromation meu, viu? Eu sempre estou trazendo temas livres aqui, ideias. Mas se vocês quiserem lançar uma palavra-chave aí, uma frase, fiquem à vontade. É o tempo que Yuri vai chegar aí. E Yuri, quando chegar, já vem de voadora. Ele já vem aí com o tema pronto, que nem eu sei, mas ele já se espalha, toma conta. Eu só não vale falar de Covid. Porque Covid aí já fala o dia todo, não é na rua. Brincadeiras à parte, a gente tem que rir porque o sorriso também cura, né? Mas, independente das questões burocráticas, políticas, administrativas, o mundo tem mais de 170 países, é um complexo só, é um caldeirão misturado, psicosferas individuais, coletivas, e tudo se mistura. Tem áreas do planeta, claro, mais atrasadas, outras mais adiantadas moralmente. O abismo social e econômico é gritante. Ainda temos muito que melhorar enquanto ser humano, enquanto divisão de riquezas, não necessariamente pelos estados e os poderes, porque é uma questão mais complicada. O ser humano ainda é muito apegado, a questão das armas, a questão do poder, do controle ainda é muito forte. Estou falando, a gente tem que crescer enquanto solidariedade, voluntariado, ações de terceiro setor, tipo Doutores da Alegria, Médicos Sem Fronteiras, Okinu Anum, ONU Refugiados, Jardim das Borboletas. Quem quiser visitar depois aí, eu criei um perfil aqui no Instagram só para isso, que é o CeiaNet, né, que é a ceia de solidariedade. É só focada e cada um pode doar uma contribuição de seu talento, não só material, físico, dinheiro, que é cesta básica, que é muito importante, isso é importantíssimo, mas você pode doar também seu talento, ajudar uma creche, um asilo, com seu dom, seu talento de cabeleireiro, de motorista, de advogado, orientação jurídica, dentista, fazer uma limpeza. Claro que isso tem custo, mas dentro da possibilidade do custo, a orientação, muitas vezes a informação, uma educação bucal, de higiene bucal,
um cabelo bem feito, arrumadinho, fazer as unhas de um idoso, uma idosa, dar uma upgrade na vaidade, né? Num sábado, num domingo, combina previamente com a instituição. Vale a pena, gente. Vale a pena mexer com isso. Fora as questões dos sopões, das roupas, né, dos brinquedos. Mas a gente se prontificar, escutar, conversar, olhar, sentir o contato. Claro que nessa época do Covid e Corona é mais difícil agora, mas vamos repensar isso aí quando tiver condição. Ou como fazer isso aí em forma de drive-thru. Às vezes uma troca de olhar dentro do carro com máscara, um tchauzinho, faz muita diferença na vida das pessoas que morrem de saudade. Que infelizmente muitas famílias abandonaram, deixaram ao léu. Vamos aguardar aí. A qualquer momento o Yuri está chegando. Pedir licença a vocês aqui, o vídeo vai ficar pausado alguns segundos. Ok. Então, já que ninguém quer falar de tema nenhum, ninguém quer sugerir nada, todo mundo está sabendo tudo já, né? Ou nada. Eu também não tenho muito o que aprender. Vou ser com o Yuri aqui no PV agora aqui. Estou esperando só ele dar um like. Que a qualquer momento aí ele aparece. Então, a gente continua no tempo das lives. Tivemos agora aí essa questão da segunda onda que está chegando aí, algumas medidas mais restritivas. Tem lives do nosso Irmão de Luz aí, quem quiser seguir. Também está no YouTube lá com o Manuel Trajano. É uma live que eu fui convidado por um grande amigo de Pernambuco, escritor, filósofo, músico, técnico de segurança também, né? Que é a área que eu conheci ele como engenheiro, Ernesto Viriato. A gente conversou sobre indisciplina popular. Por que é que o povo é tão resistente, tão negacionista, né? Falando aqui pela espiritualidade, não há o que negar. Existe o fato, existe a doença, ela está aí. Divaldo Franco já falou sobre isso, Medrado já falou sobre isso, então não é uma coisa de brincadeira. Então vamos levar a sério, gente. Yuri chegou aí. Vamos lá. As emoções. Yuri Carvalho chegando na área. Fala, meu amigo. Opa! Boa noite. Boa noite, meu querido. A galera estava cobrando aqui, cadê Yuri? Vim aqui só para te ver, o cara não aparece. Ah, rapaz. Cristina, Érica, nossas amigas que estão sempre aí, né? Ô, rapaz, que maravilha poder estar aqui novamente, né? Eric Antônio, Cláudio, Zade, Marcos Vinícius, Rapaz. Cristiane, que lembra aquela música do Guilherme Arantes, né? Ali do gargarejo, soltando beijo. Pois é, meu amigo. E aí, me conte aí. Boa noite a todos. André, Caroline, Marques entraram aí. Qual o viés do papo é que vocês estavam dando? Para poder me ater aqui. Eu vou ser bem sincero, eu estava aqui no Information. Eu falei um pouquinho aqui do Covid, nossa inquietação aí, nossa indisciplina popular, nosso negacionismo, a reflexão que a gente tem que trazer desse ano 2020 aí que não foi fácil, não só por causa da pandemia, mas as coisas que vieram no pacote, né, que mexeu muito com a gente, rever a questão da vizinhança, dos amigos, do parceiro, do vizinho, do colega, nossas relações humanas, né, e que infelizmente foi levada muito para a questão política, ideologizadora, muito negacionista, mas acho que o recado que a natureza dá, e aí chamando um pouquinho de outras religiões como a Umbanda e o Candomblé, né, famosos elementares, os 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, aí está inserido nessa imersão aqui de energia, né, do que vai e volta, a gente está inserido nesse contexto, né, então não dá para, sei lá, o ano 2020 no calendário gregoriano católico está acabando, mas para outros calendários aí, hebraico, judeu, egípcio, uns estão no ano 6.000, 4.000, 2.000,
tudo é relativo, como diz Albert Einstein, né? Não, o que importa é que é mais um ano da nossa vida aqui de encarnados e desencarnados. Mas é isso mesmo, né? Primeiro que a gente tem que olhar todo esse processo que estão... Meu áudio tá bom, Trajano? Tá ótimo. Então, assim, primeiro que a gente tem que olhar, a gente tem que analisar esse ano, né, toda essa problemática, mediante alguns aspectos muito profundos, que muitas vezes a gente não está querendo encarar. Muitas vezes querendo disfarçar algumas coisas que estão ali interiorizadas negativamente dentro dos nossos corações, e a gente termina acentuando características negativas que já temos com todo esse turbilhão de negatividade que a gente vem passando. É o que muitas vezes eu tenho dito, que muitas... Ô Dani, e aí, meu, feliz ano novo, minhas amigas aí, e muitas vezes algumas características negativas a gente termina dando vazão e não tem esse controle. Então, assim, sob o aspecto das relações interpessoais, a gente pode dizer que esse ano pôde nos trazer uma transcendental do que é o ser humano em si. De que valor estamos dando ao ser humano em si. Tendo uma perspectiva de coletividade. Por quê? Porque eu me preocupo com os meus, eu vou pelos meus, e quando se trata do coletivo, eu termino não dando tanta ênfase. Então, quando a gente percebe que a dor passa a se tornar coletiva, a humanidade começa a frear, começa a reflexionar, né? Então, nesse aspecto das relações interpessoais, a gente pode entender que não tão somente acontece só com o outro, mas pode acontecer comigo. Não só no Covid, Trajano, né, que a gente infelizmente tivemos perdas de entes queridos, mas também nos aspectos psicológicos desse processo, das enfermidades que a gente vem visualizando dentro desse processo, da ansiedade que vem engolindo quase a todos. É raro você encontrar uma pessoa que não está com um transtorno de ansiedade. E vários são os relatos de famosos nesse sentido. Por quê? Porque tudo isso tem forçado a gente a exercitar essa relação intrapessoal, né? E aí, dentro desse processo da relação intrapessoal, ou seja, de mim para comigo mesmo, aí a gente esbarra naquela questão do autoconhecimento, né? E tudo isso também tem levado, e aí eu falei do lado das relações interpessoais, agora do lado espiritual, né? E voltamos, de certa forma, a enfatizar essa questão da ligação com o divino, onde Carl Gustav Jung, dentro da sua psicologia analítica, sempre encontrou um limite para não fazer com que todo o seu estudo caísse em descrédito, ou seja, se ele realmente explicasse a espiritualidade, fomentasse essa questão do transcendental, isso a gente vai ver muito na psicologia transpessoal, né, Trajano? Que ela já engloba essa parte espiritual, essa parte divina do ser. E de repente a gente se encontra orando mais. De repente a gente se encontra tentando se apegar a Deus, às religiões, cujos limites já estão sendo percebidos, onde o ser humano cada vez mais vem questionando mais e as religiões não têm explicado. As religiões encontram-se com uma limitação em virtude das suas liturgias, muitas vezes do seu fanatismo, que não tem mais suprido os questionamentos das pessoas. Então, de repente, a gente encontra uma força muito poderosa, impulsionada pela dor, para que a gente se conecte com esse lado espiritual.
E falar de lado espiritual, não estou dizendo aqui que você tem que ser espírita, umbandista, esoterista. Estou falando dessa sua ligação com Deus. Dessa sua ligação sincera com a divindade. Porque para todo processo de autoconhecimento tem que se estar atrelado a um processo de renúncia. É impossível se autoconhecer sem renunciar, sem se dedicar, sem se aceitar, sem se reconhecer, muitas vezes egoístas, impulsivos, vingativos, sem empatia. E aí a gente volve essa questão material, espiritual, né? Agora para o lado da solidariedade, que tem uma ligação íntima com essa questão espiritual. Então, percebemos, Trajano, como talvez a vinda do Cristo há 2000 anos, nos trazendo nos trazendo a verdade no sentido de que a solidariedade é tudo. E a gente vê que a solidariedade tem suavizado as dores daqueles que hoje estão perturbados em virtude dessa pandemia. Isso é fato. Se a gente leva para o lado da capacidade que o ato de doar tem energeticamente, a gente sente que é como se fosse um analgésico imediato, né? A doação, a preocupação com o outro. E aí, muitos egoístas estão se tornando mais egoístas, Trajano. Muitas pessoas solidárias estão se tornando mais solidárias. E aí eu nos coloco nessa posição. O que estamos nos tornando? Estamos nos tornando tudo aquilo que não queríamos ser? Porque o discurso é uma coisa, a prática é outra. E muitas vezes eu tenho encontrado muitas pessoas se questionando acerca de seus questionamentos interiores, porque não estão encontrando, ou não estão percebendo, ou conseguindo entender as mensagens que o universo quer te dar. Às vezes ali apenas sendo mecânicos no sentido da espiritualidade. Aí eu vou ler, vou orar e vou para o templo. Mas a maior oração está dentro do coração. Oração é transformação. E tudo isso tem uma palavra que nos conecta, chamada amor. O amor tem uma ligação muito forte com a empatia, com a caridade, com a paciência. Então, toda essa engrenagem, ela tem sido potencializada com esse momento que estamos passando. E ainda digo mais, Trajano, que iremos passar. Porque tal qual choques, iremos ter um choque pós-traumático. E acredito muito que muitos dos instintos serão levados ao extremo. Talvez a sexolatria, em virtude de uma libertação do vírus, as pessoas de uma forma descontrolada, talvez outras características no sentido de achar que liberdade é se entregar a vícios. Então, será que a humanidade está preparada realmente para uma cura de um vírus? E a gente sabe que tudo isso tem uma característica psíquica. Os vírus são produtos de mentes doentias. Os vírus são produtos da materialização dos nossos pensamentos mais sórdidos, né? Então, enquanto nós não individualmente tentarmos praticar o bem, sem interesse, inibirmos o nosso orgulho tóxico, a falta do perdão, a vingança, a gente não vai mudar esse painel terrestre. E aí a gente vai entrar naquela questão da porta estreita, né? Da porta estreita. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque muitos os chamados são aqueles que têm acesso aos conhecimentos, ao verbo, à palavra do Cristo.
mas os escolhidos são aqueles que as internalizam, que as empregam no dia a dia. Ayala, Cristina, Dani, todas minhas amigas. Então, falar do coronavírus... A Ayala está se achando, viu? Olha, você passou de botar na outra, tem uma carinha de espanto para ela que ela gosta. O que é isso? Viu? Então, falar em coronavírus é justamente a gente fazer um passeio em toda essa psicogênese humana que tem atrapalhado o bom convívio entre as pessoas, mas que a curto prazo, acredito eu, teremos que tomar uma decisão nas nossas caminhadas, né? É aquela coisa, Trajano, que tem nos evangelhos, inclusive na Bíblia, né? Do ranger de dentes, né? Então, a gente às vezes fica fazendo a ideoplastia de que o ranger de dentes é aquela imagem onde, quando você desencarnar, você vai ter ali um julgador que vai estar com o dente, né, com aquela cara de feroz. Mas o ranger de dentes a gente vê justamente nesse momento da nossa consciência, porque a nossa consciência é a grande balizadora da nossa paz interior, né, meu irmão? A se referindo a nós, a cólera, a ira, os 7 pecados capitais, né, depois virou renovando atitudes de remédio, né? Não, a introdução aí foi muito feliz. Eu queria só pedir a palavra para aquele chamado momento inspiração, momento influência. Estão buzinando aqui no meu ouvido. Eu, todo final de ano, assim, geralmente, quando chega a época de Natal, a gente sempre fala de Jesus, aquela reflexão, e quando passa o Natal e vai começar o ano novo, geralmente as palestras que encerram o ano, geralmente é comum, é que você disse. Tem aqui um ruído. E eu me lembrei aqui. Oi? Uma vez um som de um microfone, achei um vento batendo assim. O meu? Melhorou? Melhorou, tá melhorando. Mas enquanto você falava, bateu um vento. Ainda tá com o vento encanado, assim, mas daqui a pouco já melhorou agora. Eu me lembro aqui de uma música, acho que todo mundo conhece, não deve ter exceção para não conhecer essa música, que acho que vem bem a calhar, eu já fiz uma palestra sobre ela, chamada Novo Tempo, de Ivan Lins. Eu vou ler rapidinho aqui o texto dela, né? Você lembra de uma peça baiana, da Companhia Baiana, se não me engano, de Patifaria, que fala que é Los Catedráticos aqui também, que dramatizava as letras baianas? Você lembra dessa época do teatro baiano? Que as músicas saíam da ação e elas eram dramatizadas no palco com um tom às vezes cômico, né? Tipo, faraó, né? Pois é, eu vou tentar poemizar aqui a música do Novo Tempo. Os está dizendo que sua imagem está um pouquinho distorcida. Talvez seja aquela questão do Wi-Fi e do 4G, 3G. Então, Ivan Lins, na certa feita, cantou Um Novo Tempo. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Cada um que reflita dentro de si. Para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, chegando 2021, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta, todos nós. Para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que a vingança. Seja sempre um caminho que se deixa de herança. Olha a profundidade de cada frase dessa, trazendo para o espiritismo e o processo educacional de filhos, né? E a nova geração. Seja sempre um caminho. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga.
para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. No novo tempo, Yuri, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Acho linda essas ênfases que ele dá, que é para internalizar mesmo. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça. E aqui nesse final que se diga, não é paredão, gente. É a capacidade que, como diz Guilherme Arantes, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não, mas também podemos ir para aquele filme, a arte de ceder, que não vale só para relacionamento, vale também para esse momento. Segurar a onda um pouquinho, fazer um pouco de sacrifício em nome de algo maior. A gente fala tanto de esperança final de ano, tanto de reflexão, mas a gente internaliza. Gente, eu estava pensando muito, Yuri, sobre isso, por isso que eu não queria deixar passar. Essa música, a inspiração de falar nela veio agora. Mas só para encerrar essa passagem aqui, a questão, eu ainda sou um relutante quando eu ouço, às vezes, nos vídeos, nas palestras, as pessoas não entendem o que é a palavra ignorância. Ignorância é uma palavra que ofende. Só que, a depender do contexto, é uma palavra que é um elogio. Porque a gente é ignorante em tanta coisa. Eu mesmo sou ignorante em cirurgia plástica. Eu sou ignorante em segurança pública. Eu sou ignorante em odontologia. Então, por que eu vou me ofender? Se alguém diz assim, eu sou ignorante. Mas a gente leva para agressão. Então, quando eu falo de indisciplina popular, a resistência desse povo, quando fala a palavra festa, eu acho que eu vou até aprofundar depois numa outra live sobre isso. Quando a gente fala a palavra festa, toda festa é uma celebração, mas nem toda celebração precisa de festa. Eu posso celebrar a vida, posso celebrar a cura, mas não necessariamente fazer festa. Até em respeito a quem não tem momento de festa. Então por que esse povo, e aí eu vou jogar a bola para você, com provocação nesse final de ano, que a gente fala de paredões, só que o paredão não está associado só à questão da classe social mais baixa. A elite também faz seus paredões também, sem máscara e aglomeração, nas suas coberturas, nos seus clubes. Então o problema não está na riqueza material, a questão está no comportamento negacionista, da resistência, da busca pela anarquia. Olha que aqui eu não estou falando de política não, eu estou falando da questão do ser humano, em desafiar a sorte, em desafiar normas de conduta, decretos, não estou falando de justiça não, estou falando de seguir regras mesmo. Se a regra é, gente, vamos seguir, a gente não consegue nem obedecer uma regra de condomínio. Aí eu vou para a praia para desafiar, ser provocado, porque o guarda municipal vai lá para lá, boa e me abordar. A gente não precisaria disso se a gente tivesse um pouco de educação e respeito ao próximo. Então não é só por causa da pandemia, não. Pode ser uma gripe, pode ser uma tuberculose, pode ser qualquer outra doença infecto-contagiosa. O que falta ao Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, para um novo tempo, é disciplina. Concorda, Yuri? Justamente isso, Trajano. Estou aqui. Sim. Educação, meu filho, educação, a falta dela pega rico, pega pobre e classe média. A questão toda para mim é de nível de consciência mesmo. Enquanto espíritos miscigenados, ainda temos muito que melhorar. Mas é justamente, Trajano, o que a gente pode perceber dentro de todo esse contexto aí é a questão do que a gente é o reflexo, né, dos nossos comportamentos. A gente tem uma cultura, né, de ainda, infelizmente, voltada para a questão do individualismo. Né? Primeiro eu posso. Né? Se a gente for perceber em todos os meios de convívio que a gente, até do nosso próprio processo de formação histórica do Brasil, dos seus inícios, do Brasil Império, até o passando pela nossa própria exploração, a gente tem esse ranço, né?
da falta de disciplina, da questão da disciplina coletiva e consciente. Tá? Mas isso tudo caracteriza a nossa condição ainda de um povo subdesenvolvido. Tá? Por isso que quando eu digo que a diferença entre os povos mais desenvolvidos, e aqui eu vou dizer a nível espírita, né, inclusive aqui na Terra, de povos desenvolvidos, e de povos com uma energia mais elevada, é justamente essa questão do coletivo, do todo. A gente vê isso em grandes nações aqui na Terra. Se a gente for analisar mundos ditosos ou felizes, até mundos de regeneração, onde cujo planeta vai chegar ainda nesse estágio, a gente percebe que a principal característica dele é o todo, é o próximo. Tá? Então, tudo isso repercute esse nosso sentimento egoísta, esse sentimento de desmerecimento. Tá? Então, Trajano, se levarmos ao pé da letra, eu posso até estar falando uma blasfêmia aqui, mas se a gente for levar ao pé da letra se nós merecemos ou não, né, ter um merecimento moral para a cura não só de uma enfermidade, mas de outras enfermidades, eu ainda acertaria em dizer que não. Porque quantas pandemias nós precisaremos passar para que a gente pelo menos cumprimente o outro, para que a gente pense no outro, né? Para que a gente entenda o quantos hospitais estão lotados. Trajano, talvez a pandemia tenha nos trazido tenha tirado um véu do que ocorre diariamente nos bastidores, do que vem ocorrendo nessas décadas ou nesses séculos. Né? A questão da falta de interesse pelo outro, né? Desse individualismo, que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E tudo isso, Trajano, impacta nas nossas leis. A gente diz, a lei não é cumprida, mas se eu não cumpro, né? A justiça não é feita, mas eu colaboro para que ela não... Por quê? Em virtude de classes privilegiadas. Né? Mas a vaga da cirurgia eu tive que fazer para um amigo meu que eu sou conhecido na Secretaria de Saúde. Então tudo isso repercute nessa questão do nosso individualismo. Né? E aí você cria um povo como um povo já desde o seu processo de infância sem disciplina. Né? Um povo sem o senso do público. Hoje você constrói uma praça, está quebrada. Tá? Então, assim, vai chegar um tempo em que tudo isso vai mudar. E como a gente está numa live espírita, isso ainda não pertence ao planeta Terra. Quando a Terra chegar a um estágio energético e evolutivo de consciência espiritual, aí sim, iremos todos gozar de uma troca de abraços, de uma preocupação mútua. Hoje a gente vive naquele momento de consternação frágil. Hoje eu me consterno e fico triste com o mendigo na rua, mas passou, já era. Então o próprio Cristo disse, a felicidade não é desse mundo, porque enquanto houver uma mulher sendo agredida aqui no apartamento do lado, sendo violentada, um crime sendo acontecido aqui em qualquer lugar, alguém agredindo o outro no trânsito, a gente não vai ter felicidade. Né? Eu não acredito muito nessa felicidade aqui na Terra, assim no sentido de plenitude, né? Como algumas teorias espiritualistas aí falam. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que a nossa felicidade é episódica. Temos episódios de felicidade, temos também de tristeza, e aí é justamente
Trajano? Trajano? Me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Tá me ouvindo, Trajano? Peraí. Não estou ouvindo. Peraí, um minutinho. Vocês estão me ouvindo aí? Só um minutinho que eu não estou ouvindo. Espera aí rapidinho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Peraí. Pode ir tocando aí, pode ir tocando. Vou trocar aqui. Então, e é interessante a gente tá reforçando, né? Nesse momento que passamos de Natal, hoje a gente praticamente vive um Natal que é dado para o consumismo, zero reflexão do sentido da própria data, e depois a gente chora pelo leite derramado, né? Ou seja, estamos sendo péssimos cristãos, né? É muito bonito dizer que é cristão, né, na hora de dizer que tem uma crença, mas nós estamos sendo péssimos cristãos. Se nem no momento ali de simbólico da data de nascimento do Cristo a gente se dedica a algo, a uma oração, a uma caridade, a uma comunhão, então que cristãos nós somos? E aí nós somos esses mesmos que cobramos do Cristo quando estamos enfermos, quando estamos atormentados. Então é preciso, é urgente que sejamos cristãos, Nilson, meu amigão, que sejamos cristãos no dia a dia. Tá? E outra coisa, Trajano, tirar o peso que as religiões, em virtude das suas brigas, deram a essa palavra cristão. Hoje a pessoa às vezes diz que é cristão, a gente olha com um olhar mais, né? É cristão. Mas ser cristão nada mais é do que tentar colocar em prática o que o Cristo nos disse. Independente de uma igreja, de ser espírita ou não, eu sou cristão. É a mesma coisa dos budistas, né, dos islamitas, que tem ali na Torá o seu norte. Os judeus, né, que tem, desculpe, no Alcorão, né, né, e os judeus têm nas passagens de Moisés o seu guia. Agora todos obedecem a um só Deus. Ontem eu estava estudando sobre Jesus. Eu ontem passei o dia estudando, né, pela tarde, fui ler um livro de espiritualidade e esqueci, né, com a base Jung, e à noite eu fui ver passagens do Cristo e reflexionando, né, o quanto ele tocava corações, né? Só que ali a diferença, Trajano, é que as pessoas se permitiam. E a gente hoje não se permite, né? Não sei se você concorda comigo, meu irmão. Antes de mais nada, pedir desculpa aí por alguns minutos. Alguns segundos eu perdi alguma coisa que você falou, que deu pane aqui no fone que eu estava usando. E aí, na hora que eu fui tirar o Bluetooth para alterar, ficou o vídeo pausado. Falaram aí que estava meio distorcido. Foi um momento de ajuste aqui, porque é uma reação em cadeia. E quando a gente mexe aqui no Bluetooth, ele acaba pausando o vídeo. Então, para não perder a fala de Yuri, eu fiz o sinal aqui para Yuri continuar, enquanto eu me ajeitava aqui, certo? Você consegue me ouvir normal, Yuri? Tô. Tá distorcendo a imagem? Não. Não, tô te ouvindo. Tá bem, né? Pronto, eu pedi um feedback aí de Cristiane e um amigo aí, Elane.
Por favor, falem se tiver alguma distorção aí, gente, sinalize para a gente se orientar aqui. Qualquer coisa eu tiro o Wi-Fi e boto 3G. Mas é isso, Yuri. Enquanto você estava falando aí, acho que talvez respondendo aí o que você falou, me veio um monte de coisa aqui na minha mente, né? Eu vou fazer uma analogia aqui rápida, sem querer dizer quem é melhor, quem é pior, mas remetendo um pouquinho da questão da história. Além dos livros de geografia, história, que a gente vê aquela divisão didática de velho mundo e novo mundo, se a gente olhar para a história, só temos 500 anos. A Europa, será que é à toa está Europa, Japão? Claro que a gente gostaria que não tivesse passado por tantas guerras, mas as guerras também acabam sendo, por mais que a gente não queira, um mal necessário na história, né? Claro que a gente não quer mais guerra, mas o legado que ela deixou foi de aprendizado e reconstrução. Eu sempre costumo dizer que o Brasil não tem, pelo menos comparado com eles, furacão, terremoto, aqui você tem alguns abalos sísmicos, no máximo 6,5 na escala Richter. Você não tem terremotos de grandes proporções, né? Você não tem tsunamis. O coração do mundo do Pacto do Evangelho é uma terra privilegiada de espíritos que se misturam para crescermos juntos. Ah, mas a Europa, Trajano, você está dizendo isso que não tem defeitos? Tem. Os maiores índices de suicídio no mundo estão localizados justamente na região dos Países Baixos, que tem os PIB mais altos do mundo. Então, dinheiro para a felicidade. Onde é que estão os suicídios menores do mundo? Oi? Está sendo bem acentuado na Europa. Os suicídios menores do... Hein? Desculpe. Na Europa, o índice de suicídio está assustador. Pois é. É o que eu estou dizendo. Eu fiz uma palestra sobre suicídio, que eu fiz uma pesquisa estatística, e mostrou que a região de maior miserabilidade do mundo, que é a África, entre outros, claro, é a que tem menor. Como é que você remete isso? Que o berço da vida, com tanta miséria, é também o mais resistente à prática do suicídio. Porque é uma questão de amadurecimento espiritual, de resiliência. O brasileiro tem essa coisa da hospitalidade, de abraçar o mundo, ser cordial. Eu sempre gosto de dizer assim, individualmente, temos muito que melhorar ainda. Você consegue enxergar, Yuri, no Campo Grande, você fazer que nem Nova York, botar uma banca não, aquele totem de jornal que você bota a moeda e pega seu jornal e vai embora. Você consegue fazer isso no Brasil? Fale com sinceridade. Nos Estados Unidos é comum, né? Você bota a moeda lá, pega o jornal e vai embora. Aqui é capaz de você botar lá e não achar mais o jornal, né? Que alguém pegou para vender. Não estou querendo dizer que isso representa o nosso povo, mas ainda é uma questão de educação. Coletivamente, eu acho ainda que os países do velho mundo são mais amadurecidos para a solidariedade, em termos de união, de fazer um movimento. Aqui no Brasil ainda temos uma coletividade forte para a solidariedade, quando tem uma tragédia, um deslizamento de terra, uma enchente. Mas individualmente, como você disse, ainda somos muito egoístas, somos muito ainda egocêntricos e não temos muita empatia, não. Aqui a gente carrega muita máxima do socorrista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é só para socorrista. É só pessoa de emergência. Não é para o leigo em geral. Então, assim, de uma maneira, acho que a gente tem que muito que amadurecer ainda. Não à toa, a literatura mostra aí as legiões do mal e do bem. Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Franco, na trilogia Sexo, Obsessão, Painel de Obsessão e Tormento de Obsessão, não necessariamente nessa ordem. Eles mostram justamente essa onda de espíritos que vem reencarnar aqui para ajudar o Brasil a crescer e eles aprenderem também a serem mais humanos. Então, é uma via de mão dupla. A mesma coisa você vê em Política das Sombras, que é um livro mais de cunho político, né, direcionado mais de Robson Pinheiro, que eu já falei aqui várias vezes, e que também mostra que a gente, enquanto ainda sociedade, tem guerras travadas no astral e nos encarnados, muitas vezes feito de marionete, para satisfazer interesses obscuros. Acho que é por aí. É isso, né? Essas características ainda de alguns preconceitos, né, ainda são muito
muito fortes no nosso povo, né? Como eu falei anteriormente, essa questão provinciana, até outro dia a gente ainda fala de famílias, né? Minha família é tal, você sabe de quem eu sou filho, né? Então isso tudo é muito ainda incipiente no povo brasileiro, né? Lógico, a gente não está dizendo aqui da capacidade do... Mas depois tudo passa. Então a nossa capacidade de refletir sobre fatos que envolvem o coletivo, sobre fatos que mobilizam os habitantes daqui para uma reflexão mais profunda, são muito... isso é muito, muito rápido. Então, quantas tragédias, né? Quantas tragédias políticas, quantas tragédias afetivas a gente vê no dia a dia, a gente não reflete, Trajano. A gente está perdendo essa capacidade. E eu tenho percebido que o povo brasileiro tem entrado num desânimo, sabe? Muita gente se entregando, muita gente não se entregando à tristeza, se entregando ao quadro geral de insatisfação, se entregando ao quadro geral de lamentação. E pouca gente faz o esforço de mudar sua paisagem mental, né? E aí a gente pergunta, né, gente, mas essas pessoas estudam tanto os evangelhos, né? A gente vem de um país até 89 católico, né? Depois viramos um país laico. E é bem explícito, e o que mais temos hoje nos evangelhos é justamente a fé, né? A perseverança, a resignação, né? O quanto ali o Cristo, não só o Cristo, né? Desde Davi, Salomão, até Abraão, né? Tanto que nós temos hoje as religiões abraâmicas, né? Depois temos Moisés, a gente vem aí com toda essa perseguição de profetas, chegando ali em Elias, que foi um grande lutador do povo judeu, né? E aí a gente vem com João Batista, que segundo Jesus, ali tínhamos Elias, mas se a gente for estudar mais profundamente, a gente sabe que João Batista não foi a reencarnação de Elias. Então, exemplos de fé, perseverança, e mais próximo a gente tem Irmã Dulce, outras pessoas que vieram dizer assim, vale a pena ser bom, né? Vale a pena você seguir nessa caminhada. Vale a pena você fazer a diferença na vida das pessoas, né? Vale a pena você seguir o bem. Porque, Trajano, no final de tudo, quem vai estar mais equilibrado, mais lúcido e menos lesionado ou lesado é quem busca o bem, quem busca ser manso. Porque bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Porque quem detém essas duas características vai ter essa maior, que é bem-aventurados os misericordiosos. E a gente esquece isso de tudo. A gente tem esquecido isso. Se entregando aos queixumes, os azedumes, às vinganças, às perseguições, ao ódio. Hoje a gente descarta tanto as pessoas, sabe? Então, assim, nesse momento de confraternização universal, que para mim começa no Natal, para mim tem se tornado tudo mentira, sabe, irmão? Falando com o meu coração. E muita gente hoje não vê sinceridade, né? Não vê sinceridade. É tudo mecânico ali, né? Ninguém realmente ali abre o coração e diz, eu te perdoo, né? Poxa, eu quero realmente em 2021, não que venha vacina, mas eu quero me vacinar contra os meus males. Eu quero dar uma nova caminhada. Aí dá janeiro, fevereiro, volta tudo ao normal, né? Fica no conformismo, no comodismo. Aí começa a vir realmente as enfermidades que hoje, a enfermidade psicológica, isso já era dito, né? Então, assim, hoje se a gente for analisar os principais estudos de Kardec, principalmente na Obras Póstumas, a gente vai ver que
A principal característica dessa transição, desse momento que estamos vivendo, é a perdição psicológica geral. A mutilação em vida, a perturbação, o suicídio e a loucura. Então, assim, até quando vamos esperar 2020, 2021, 2022, e a gente vai sobrevivendo, sabe? Cheio de dor no coração, cheio de dor, amargura. Como eu ouvi aí anteontem, né? Um dia sem um sorriso é um dia perdido, gente. Um dia sem perdão é um dia perdido. A gente tem que aprender a rir da gente mesmo. Então, a gente tem a vacina do Covid já é fato, já é real. Mas e aí? A gente vai ser vacinado, e aí? Não vai mudar nada, gente. E nossa vacina maior? Né? Então a gente tem que se vacinar contra a maldade humana. Que como já dizia Divaldo, né? Como já dizia Divaldo, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço quando me fazem o mal. Né? Então, é essa maior vacina que temos que encontrar. Né? Contra o julgamento, contra ser uma pessoa linguaruda, a falta de acolhimento dos outros, a falta de... Eu não estou dizendo aqui que eu faço isso não, sabe? Mas eu tento, eu me esforço. Tenta, né? A gente tenta. Eu tento. Perfeito só um aqui, que foi o Cristo. Né? Sempre levar um ponto de luz na vida de alguém, né? Uma palavra de motivação, porque juízes dos outros a gente já tem demais, meu amigo. Ave Maria, ainda mais com o fórum acadêmico da rede social, Facebook. Então, assim, e rede social é a maior bobaginha que existe. Ali você se promove, mas ao mesmo tempo é o lugar onde você vai ser execrado, né? Porque virou um campo aberto de agressão, de tudo, e não tem mais um controle. Hoje as pessoas jogam, destroem a imagem das outras do nada, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então é isso aí, meu amigo. Você falou uma palavra aí que me chamou muita atenção, e eu gostaria de fazer só uma reflexão aqui sobre o ambiente que eu aprendi, ambiente tanto iniciativa pública como privada. Você falou uma palavra aí, desalento. É comum nessa época do ano a gente falar em esperança, em fazer diferente, novo tempo, que você tem a letra aí. Mas assim, parece fácil falar, parece clichê, mas eu vou falar de novo. Nas crises, por mais difíceis e dolorosas que sejam, que a gente tem que se reinventar. Da mesma forma que Missionários da Luz diz que nossa encarnação pode ser compulsória ou espontânea, dependendo da maturidade do espírito, né? A capacidade dele de assumir com velho esquecimento um crescimento moral, né? Depois vem um véu, ele esquece tudo. Quando a gente tem essas situações, né, eu que eu diga, no momento como quem me conhece sabe, no momento que eu estou vivendo agora, com saúde a gente conduz tudo, né? A gente está aqui para lutar. Mas momento de busca de recolocação no mercado, tudo, a gente conversa muito aqui no PV e eu me abro no meu coração, a gente sabe disso. Eu às vezes me espanto comigo mesmo, com minha capacidade de resiliência, né? Porque eu tinha N motivos para estar assim, mas hoje eu tenho outros motivos para estar seguindo em frente, e não só por mim mesmo, a família principalmente, o filho, tudo isso vai levando adiante, sem piegas. Mas assim, essas pancadas que a vida dá na gente, emprego, perdas de entes queridos, Covid que eu diga, 190 mil vítimas fatais, não sei quantos milhões de... A gente tem que tirar a lição disso para se reinventar. Eu me lembro que uma vez, uma grande multinacional aí do mercado, posso até falar o nome dela, né? Foi a Vale, não tem problema nenhum, é um nome público. A Vale, quando foi privatizada, ela, por questão de iniciativa privada, otimização de custos, ela deixou de passar por alguns lugares. Escoamento da produção, para ficar mais, né? Ter mais lucro, claro, que é o objetivo de qualquer empresa privada. E com isso, alguns ofícios estavam condenados a serem fadados a deixar de existir. Faz parte do caminho dela. E eram pessoas de meia idade. Assim como eles
outras dezenas e centenas de profissões hoje estão a caminho da extinção e outras novas estão surgindo. A humanidade sempre foi assim. Então, a nossa capacidade de se reinventar, quando você falou a palavra desalento aí, ela já até entrou nas estatísticas do IBGE, entre empregados, empregados e desalentados. São aquelas pessoas que desistiram de procurar. Mas quando faz desistir de procurar, não significa também que elas estão acovardadas e quietas. Elas estão buscando uma coisa que já é comum no mundo mais evoluído, lá falo os países mais evoluídos, que é o empreendimento. A capacidade de ser própria do dono do próprio nariz, fazer sua própria arte, fazer sua própria criação, de ser dono do seu próprio negócio. Isso é maturidade profissional, gente. É deixar de ter chefe e ter líderes, ter CEOs, né? Abrir franchising. Isso é libertação também. Então tem coisas que a gente entende, Yuri, como mal, e na verdade é nosso livramento e salvação. É a vida dizendo assim, vá por esse novo caminho que você vai se descobrir de novo e vai ser feliz. Não, eu vou nascer assim, crescer assim, vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela. Eu sou formado em engenheiro civil, a engenharia de segurança logo me tirou do civil, depois eu fui para a de perícia, para de docência, né? Hoje eu estou fazendo aqui, concluindo pós-graduação em gestão esportiva, que não tem nada a ver com a minha área, estou buscando mercado. Ou seja, eu me fechei para a engenharia? Não. Eu abri o leque. Você, Yuri, com sua formação original, que é sua paixão, seu amor, mas Yuri hoje também é terapeuta. Yuri hoje também faz outras coisas, né? Dá suas consultorias. Yuri se fechou para o que ele ama e originalmente se formou? Não. Você continua sendo Yuri, profissional, é respeitado. Mas a gente se abrir para novos horizontes, novas opções, gente, não é motivo de usar a palavra desalento como uma coisa de desistência. Então, às vezes, a vida trabalha em ciclos. A vida trabalha em altos e baixos, justamente para, no momento do baixo, testar a nossa capacidade de resistência, mas também quando estiver no alto, Yuri, aí que vem o problema, vem nossa humildade, nossa capacidade de estender a mão. E eu te digo do fundo do coração, falo isso sem busca de ressentimento e mágoa, eu não preciso disso. Mas a peneira, ela funciona, viu? Você vê nas horas quem se lembra de você quando você está por cima e some quando você está por baixo. Não que seja obrigação dos outros que ele ajudar. Longe disso, estou cobrando nada de ninguém. E também não é vingança. Eu não disso, eu não preciso disso. Mas assim, a gente vai aprender a selecionar quem está de braços dados com a gente e quem está virando as costas, entendeu? Mas esse é o livre-arbítrio, faz parte. E aquela questão, né, Trajano, assim... Eu vou devolver o mal com o bem, vou dar a outra face. E assim, Trajano, o que ocorre é que e muitas vezes, Andrezão, meu amigo, hidromedidor, é engenheiro aí, Trajano. É aquela pessoa que... e aí o que acontece? E muitas vezes essas pessoas que estão do seu lado diante dos seus sucessos e se afastam quando você não tem mais aquele cargo, aquela função, né, o diretor da empresa, tal, elas não sabem o que estão perdendo se afastando de você, né? Porque quando você está nos seus baixos é que você encontra muito mais recursos psicológicos para engrandecer mais o homem que você é, né? Desenvolvendo características de empatia e de motivação extremamente profundas. E aquela questão, e quando você ressurge das cinzas, né? Aí é que tá, né? Então, assim, essas pessoas perdem grandes seres humanos e poderiam lhe servir para o resto da vida, e não só naquele momento. Aí é que tá, né? É o imediatismo hoje das relações. Né? O oportunismo é outra característica que a gente tem observado, né? Eu vou me aproximar ali pelo oportunismo, mas não pelo que aquela pessoa o é, né? Pela essência. E isso é uma peneira natural. Então, quem andas, o ambiente que frequentas. Eu vejo muito isso, né? Eu me deparo muito com isso, né? Que quando, principalmente a gente que lida nessa parte
espírita, de atendimento fraterno, essas coisas, realmente, que quando a dor aperta, né, e tem que procurar mesmo, mas você vê que do nada as pessoas aparecem, né, com uma demanda, né, e eu sempre costumo dizer, né, que temos que acolher sempre, né? Mas a principal questão de tudo é também nos acolher, tá? Nos acolher, nos fortalecer, reflexionar e exercitar esse conhecimento mais claro que a gente tem da imortalidade da alma, né? Porque não é fácil, né? Hoje a gente está vivendo realmente esse período que não tem sido fácil. Viver na Terra tem sido realmente uma expiação, uma dor, né? Não estou dizendo que é dor, somente dor, mas se a gente canalizar para esse sentido aí, a gente vai terminar de ver prazer e beleza nas coisas que são belas. Porque a gente vai ver de acordo com como está o nosso coração, né? Porque a gente só vê o que a gente tem e a gente só dá o que a gente tem. Às vezes você vê as pessoas emburradas, não te cumprimentam, né? E outras coisas, mas ela não tem como lidar mais, ela só tem aquilo, né? E às vezes é o próprio... E esse processo, Trajano, tem desmascarado as pessoas, né? Estou falando desmascarado no sentido ruim. Ah, foi desmascarado, não. Tirado essas personas que a gente construiu na vida. Né? Por quê? Porque todo esse processo que a gente já vivendo desde há 20 anos tem realmente aniquilado esse nosso ego, quebrado esse nosso orgulho, nos igualando uns aos outros. E aí estamos sendo desmascarados, né? Estamos nos mostrando como somos. Por isso que às vezes eu digo, os bons estão se tornando melhores. E os maus, por uma questão ruim, estão se tornando piores. Então é bem interessante a gente dar atenção a isso, né? E entrarmos na fila de darmos o que temos de bom. Ontem eu assisti a Ivete Sangalo no prêmio Troféu Mário Lago, ela falou emocionada, né? Que tudo aquilo, se ela não tivesse a bondade no coração, não serviria. E ela só falava de bondade, seja bom, faça o bem, ame. Quer dizer, a envergadura de um artista dessa, né? Milionária, bem-sucedida ao extremo, bonita. Mas para ela falar disso, ela também tem as suas dores. E muito provavelmente o que tem transformado a sua caminhada no sentido de mantê-la equilibrada, talvez seja a caridade, né? Quer dizer, uma pessoa dessa, né? Falando isso. Então é muita reflexão, né, meu amigo? No Baixômetro, ela passa a ser um porta-voz pela responsabilidade que ela carrega, representando toda uma massa, um fã-clube, quem ama ela, né? Ela é uma formadora de opinião, ela acaba... E aí é que entra a responsabilidade do artista, né? De não só proferir palavras, como ser exemplo dos próprios atos do que fazem. Yuri, meu amigo, infelizmente, aí fica a seu critério. Aqui o papo está muito bom, o papo reto. Porque eu entrei um pouquinho antes, 6h35, aí eu deixo agora para as considerações finais da nossa saideira. Eu sei que você também tem um compromisso daqui a pouco aí com o Evangelho, não sei se vai ser hoje. Mas para dar um descanso, você está na correria aí para honrar seu compromisso aqui. Então, acho que a gente poder fazer o desfecho da saideira 2020. Eu, particularmente, só tenho a agradecer. 2020, apesar de todos os percalços, acho que nos aproximou mais ainda, mesmo através de live, não se encontrando em centro espírita, mas acho que o papo reto acho que nos uniu ainda mais, pelo menos da minha parte. E a gente vê isso no WhatsApp, nos grupos, e minha admiração por você, o respeito, ele só fez crescer. E a gente espera que 2020 seja o ano que, como diz aí uma determinada emissora, seja o ano do abraço. Porque o abraço faz falta, né? O abraço é encontro de almas.
por mais que a gente fale de coração e aperto de mão, um abraço sincero e verdadeiro, com lágrimas de distância, acho que ele não é insubstituível, minha opinião. Então, agradecer também de antemão a todos aí que participaram hoje, nas outras, que assistem nossos IGTV aí, gente, obrigado de coração. A gente não faz isso aqui visando visibilidade, a gente faz de coração porque a gente gosta, a gente bem, a gente não tem nada esperando em troca aqui, nem financeiro, nem bônus hora, a gente faz porque a gente sente prazer, né, Yuri? Porque a gente gosta de conversar, a gente é bom de papo, né? Então, papo reto, minha admiração e respeito aí, namastê, e muito obrigado por 2020 aí, papo reto, se Deus permitir, Yuri quiser, a gente continua aí em 2021. Obrigado, Zari, obrigado, Marco, minha família, beijão, minha mãe, todo mundo aí. Sou grato a vocês eternamente. Outra, já não é, minhas palavras finais também, elas guardam consonância com seu discurso, né, de gratidão a Deus por esse ano, porque é através justamente do burilamento, né, dessa perturbação que a gente começa a evoluir como ser humano. E para mim, evoluir como ser humano é a gente ser melhor, é a gente praticar mais a bondade, mais a caridade. Meu amigo Nilson, admiro demais esse cara, gosto muito de você. André, né, também em 2021 de muita paz, de muita luz para todos nós. E é isso, gente, a gente entender que foi um ano realmente um brinde que Deus deu a essa geração, para que a gente pudesse realinhar o que estava desalinhado, reajustar o que estava desajustado e nos preocuparmos mais com o nosso equilíbrio e mais com o coletivo. Então percebam o quanto as nações, umas estão trabalhando pelas outras, né? Então tudo tem um pontapé inicial. Talvez a pandemia tenha sido um pontapé inicial para uma harmonização geral da humanidade, né? Para esse amor. E desejar que tenhamos um ano um ano melhores intimamente, né? Poxa, que homem eu vou ser ano que vem? Qual a minha meta interior esse ano que vem? Será que eu vou ser mais caridoso? Será que eu vou exercitar mais o voluntariado? Será que eu vou perdoar mais os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos de trabalho? Será que eu vou me lamentar menos? Criticar menos? Né? Será que eu vou silenciar a minha mente para que eu possa ouvir as intuições dos céus? E é isso, né? É como diz Amélia Rodrigues em seu poema da gratidão, né? Muito obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também por sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e o que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não choram de dia. Oro por eles
porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um tecto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Lindo Um feliz. demais. Isso aí é digno de palmas sempre, bicho. A gente não podia encerrar de uma forma melhor. Viu? Yuri, Então, muito obrigado. Sua sinceridade do coração, sua emoção é contagiante. E mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, amigo. muito obrigado. Cuida aí. Um abraço a você, sua família, seus colegas de trabalho, toda a sua equipe espiritual encarnada, que continue te abençoando em 2021 nessa missão sempre. Você tem um dom, cara. Você veio para nos ajudar muito. Todos nós aqui, né, participando. Vamos nos amar mais, meu amigo. É o segredo de tudo. Vamos nos respeitar mais. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Feliz 2021. Beijão. Obrigado. Beijo. Você se cuida.